Onde, quando, quanto e quanto comprar Bitcoin? Bem-vindos à aula 10. Essa é a primeira dúvida que a pessoa tem depois de como comprar Bitcoin. Uma vez que ele consegue comprar Bitcoin, que ele vence o nosso primeiro tutorial, ele quer saber, tá barato, tá caro, quando está barato, quando está caro, quanto eu compro agora? Na verdade, eu já comentei aqui diversas vezes e eu normalmente sou bem repetitivo, né? Se vocês forem ver as 20, 30 aparições que eu tenho na internet, em podcasts, normalmente eu falo as mesmas coisas com pequenas variações. Uma das coisas que eu falo é sobre o principal artigo de todas as ciências sociais, que é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek, que inclusive, em minha opinião, é o principal das 6 refutações gerais ao socialismo. Qual é o conteúdo desse artigo? Esse artigo faz uma demonstração formal de que ninguém é capaz de definir o valor das coisas para as outras pessoas. Todos os valores são subjetivos. Adam Smith não conseguia compreender isso. Marx também não conseguia compreender isso. O valor das coisas é definido pela pessoa que mais valorizaria ela. Isso também é expresso no Teorema de Quasi, né? Ainda com um desenvolvimento maior, que o Teorema de Quasi diz que se os custos de transação forem baixos o suficiente, a distribuição de coisas final é sempre igual, independente da distribuição inicial, né? Porque sempre a pessoa que valoriza mais vai acabar adquirindo, né? Então, eu não sei o quanto o Bitcoin vale para você. Eu não sei qual a sua preferência temporal. Eu não sei quais são as suas preferências. Tem pessoas que, normalmente, a regra é que o valor marginal do dinheiro seja decrescente. Tem pessoas que têm valor marginal do dinheiro indiferente e tem pessoas que têm valor marginal do dinheiro crescente. Isso depende muito de cada pessoa, né? Tem algumas pessoas que só vivem o presente. Tem algumas pessoas que o futuro vale mais do que o presente. Tem algumas pessoas que a vida dos seus filhos ou dos seus pais vale mais do que a delas mesmas. Isso aí depende de cada pessoa. O que nós vamos falar aqui é de regras gerais. A aplicação específica você vai escolher para você. Inclusive, não existe nenhum consultor de investimento, nenhum teórico que consiga afirmar o que é melhor para você. Apenas a pessoa é capaz de julgar o que é melhor para ela mesma, né? Essa é a grande lição do Hayek, né? Vamos pro slide. Melhores práticas de plataformas nacionais e estrangeiras over the counter. Over the counter significa mercado de balcão. E P2P. P2P significa negociação direta entre pessoas, sem envolvimento corporativo. Estratégias de comprar Bitcoin conforme indicadores cíclicos, emocionais, gráficos e fundamentais. Gestão financeira individual, preferências pessoais, temporais de risco e gestão de risco. Nakamoto Portfólio. Já recomendamos em 2 aulas antes. Vai lá e faça a sua simulação, dizendo qual a chance que você acha que o Bitcoin tem de sobreviver em 10 ou 20 anos e qual o percentual que você acha que o Bitcoin vai engolir de outros mercados e você vai ter o valuation automático de quanto o Bitcoin deveria estar valendo agora. Correlação e casualidade. Isso é uma questão estatística, mas que muitas pessoas, jornalistas, não sabem isso, né? Haver correlação entre 2 ou 3 ou mais fatores não é sinônimo de casualidade. Há muitos fatores que, por algum motivo, até aleatório, tem alguma correlação e um não é causa do outro, né? DCA Army. DCA significa Dollar Cost Average, a estratégia do custo médio em dólar, o preço médio, né? DCA Army são as pessoas, o exército, o número de pessoas que acreditam tanto no Bitcoin e reconhecem a sua própria humildade, né? Como prega o cristianismo, de que você não é capaz de prever o que é o futuro e tal, e resolvem pegar e, em vez de fazer um aporte grande com alavancagem, simplesmente comprar o que lhe sobra de salário no fim do mês, né? E assim, gradualmente, fazer um preço médio. Se você começar a comprar Bitcoin acima do 200 MMA, acima do mais múltiplo, como a gente discutiu na conversa anterior, se você está comprando Bitcoin, você percebe que você está num ponto do ciclo que o Bitcoin está subindo um montão. Você não sabe se ele vai subir ou cair. Você compra gradualmente, né? Se você acredita que o Bitcoin já caiu um montão, você acabou de ver o Bitcoin cair 70%, 80%, 90%, pô, logicamente, o Warren Buffett tem uma frase que é muito característica, né, do que a gente está conversando aqui agora. Você não deve comprar por 5 minutos o que você não esteja disposto a ter por 50 anos. Porque você controla o valor que você compra, mas você não controla o valor que você vende. É a mesma coisa aqui. Se você pagaria por algo $50, você com certeza pagaria 5, né? Até porque os bitcoins eles são fungíveis, né? Não existe um bitcoin diferente do outro, né? Mas vamos lá. É bolha. O que significa bolha? Tem um livro clássico das bolhas. E o livro clássico das bolhas, ele dá 2 definições de bolha. Tem a definição fundamentalista, quando o valor de uma coisa se descola do seu valor fundamental, e tem a definição técnica, quando a variação de um ativo é 2 dígitos padrão acima da variação normal daquele ativo. Considerando a definição matemática, é muito fácil afirmar que o Bitcoin sim teve bolhas e quando aconteceram essas bolhas. Tanto que depois de aconteceram essas bolhas, houve correção de 70%, 80%, 90%. Que são essas que estão indicadas aí na tela. Beleza? Agora, a avaliação de valor fundamental do Bitcoin é mais difícil. Primeiro, que existem diversas fórmulas que nós conversamos na aula anterior de quais são os valores fundamentais do Bitcoin. Existe alguma utilidade, existe algum valor em você poder fazer remessas sem controle de capitais?
Existe algum valor de alguém que trabalha ilegal nos Estados Unidos, na Europa, que não consegue ter uma conta bancária, receber e mandar dinheiro para seus parentes no terceiro mundo? Existe algum valor fundamental em pessoas que moram no Sri Lanka, que moram no Líbano, que moram na Venezuela, que moram na Argentina, conseguir que a poupança delas não seja destruída pela inflação estatal? É lógico que existe um valor fundamental nisso. Mas qual é o valor? É essa definição que é mais difícil, ela pode ser intuitiva, mas é difícil quantificar ela. Agora, desvio padrão do Bitcoin é uma coisa materialmente quantificável. Vamos para o slide. Descolamento de valor fundamental ou subida superior do desvio padrão. A segunda definição é objetiva. Segundo essa classificação, o Bitcoin passou 4 bolhas. Em 2011, de 31 centavos para 31 dólares. Entre dezembro de 2012 e abril de 2013, de 13 para 266 dólares. De junho a novembro de 2013, de 100 a 1.300 dólares. E de abril a dezembro de 2017, de 1.200 a 19 mil dólares. Rapaz, eu espero passar por outras bolhas. Mesmo que haja uma queda de 70%, 80%, 90% depois, são movimentos maravilhosos. Inclusive esse Zaguri, esse cara que criou o Nakamoto Portfólio, ele tem entrevistas lá no Bitcoinheiros maravilhosas, que ele diz que comprar Bitcoin é o negócio da luta do rock, né? Que você apanha 60% do tempo e tem 10% de glória, né? É exatamente isso, né? São esses momentos de multiplicação de 100, de 20, de 13, de 15% que justificam a existência do Bitcoin. Inclusive, estatisticamente, é comprovado que o Bitcoin, na maioria dos anos, estaria perdendo se não fossem 20 Golden Days. Tem 20 dias que o Bitcoin deu uma subida extraordinária, né? Então, quando começar a subir eu compro, normalmente é tarde demais, né? Existiram correções equivalentes e subsequentes períodos de acumulação, exatamente como previsto nas teorias das ondas de Dow e Elliott e nos seus ciclos emocionais de mercado. A questão não é quão alto pode ir o Bitcoin, mas sim quão baixo pode ir o dólar. Se o dólar for a zero, o valor relativo do Bitcoin será infinito. O que significa isso? A riqueza no mundo, ela é limitada ou é ilimitada? Se a imaginação das pessoas for ilimitada e se a atribuição de valor das pessoas for ilimitada, o valor que existe no mundo é ilimitado. Além disso, a riqueza, o valor do Bitcoin em 10 ou 20 ou 30 anos não é limitada pelas coisas que existem hoje no mundo. Por quê? Porque o Bitcoin, desmonetizando a economia que financia a corrupção, ele vai criar mais riqueza, ele vai fazer pessoas terem acesso a liberdades que não tinham antes. E as liberdades aumentam a produtividade e a possibilidade de pessoas de criarem e reterem a riqueza, né? It's a bubble, it's a bubble, it's a bubble, it's a bubble. É uma bolha. Só que primeiro era uma bolha de brincar, depois era uma bolha de enfeitar, depois era uma bolha de se transportar e depois uma bolha de se blindar do colapso societal, né? Grande meme. O Bitcoin é uma bolha? Ele já foi bolha. A questão é que a bolha já estourou várias vezes e nas 4 bolhas ele continuou existindo e valendo sempre, 100% das vezes mais do que nos 4 anos anteriores, nominalmente em dólar. O Bitcoin vai continuar subindo infinitamente em dólar? Eu não sei, talvez o Bitcoin deixe de existir, a gente vai conversar inclusive isso no próximo módulo. Mas cocô, fezes mesmo, esterco se desvalorizou em real, sal se desvalorizou em real, gasolina se desvalorizou em real. E se nós vivêssemos em uma sociedade normal, que a tecnologia avança, era pra gasolina, pra carne ficarem cada vez mais baratas. As coisas estão ficando cada vez mais baratas? Não. E por que elas não estão ficando cada vez mais baratas? Porque o governo está aumentando a emissão monetária muito mais rápido do que o ganho de produtividade, né? E esse ganho de produtividade, ele está sendo expropriado pela senhoriagem, pelo aumento de emissão da moeda, né? De maneira resumida. Existem diversos indicadores e você vai escolher os seus indicadores. Emocionais, técnicos, fundamentais, seja lá o que for. Nós comentamos aqui alguns que são mais usados. Um que é indiscutível é se é bolha ou não é, baseado em 2 desvios padrões, e um grande indicador disso é o mais múltiplo. Se chegar na internet e escrever Bitcoin mais múltiplo, vai aparecer. Quem comprou abaixo de meio e vendeu acima de 2, se armou 100% das vezes, tanto em Bitcoin quanto em dólar. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer no futuro, eu posso afirmar o passado, né? Inclusive eu considero pecaminoso fazer previsões do futuro. O Bitcoin pode não existir daqui a 10 ou 20 ou 30 anos, mas se ele existir por mais 10 anos, ele pode ser o bote salva-vida que vai salvar a sua família da destruição pelo totalitarismo de governos. Qual o momento de comprar Bitcoin? O momento que você julgar que você precisa de Bitcoin. Se você acha que você não precisa de Bitcoin, você não precisa comprar Bitcoin. Agora, é mais importante você ter uma arma ou você saber atirar? Você só vai avaliar se você precisa ou não de Bitcoin na hora que você entender seus fundamentos. Você pegar o livro, ler, você aprender a pegar um pouquinho, brincar. Será que a família do Frutuoso, a família do Eustáquio, a família das pessoas que foram, como é que chama, metralhadas, que foram perseguidas politicamente, eles não precisavam de Bitcoin? Se esses 17 milhões de reais que foram doados para o Bolsonaro fossem doados através de Bitcoin, ele ia estar entregando o CPF dessas pessoas para sofrer perseguições. Eu fui pessoalmente conversar com o professor Olavo sobre isso. E o professor Olavo, você recebendo através do Mercado Pago, você está dando o CPF dos seus alunos para serem expurgados. Ah, não sei o que, isso é complicado, eu precisaria de não sei quantas mil horas. E de fato ele não tinha tanto tempo de vida para entender isso. Mas você tem, certo? Você não tem mais tempo de vida do que o professor Olavo teve? É isso. Uma pessoa que faz uma doação para Cogos, uma pessoa que faz uma doação para um opositor real do regime, ele não vai no futuro ser perseguido? Ah, mas ninguém foi preso. Não precisa ser preso. Você acha que a ABIN não tem o banco de dados dessas pessoas? Você acha que o juiz esquerdista, quando vai decidir uma causa judicial, se é para você tomar posse ou não no concurso, ele não vai pesquisar seu CPF onde é que ele está? Você acha que não tem banco de dados de CPF de insurgentes para se fuder, inclusive em pesquisa social, em ação judicial, em qualquer coisa relacionada a judiciário, qualquer coisa relacionada a benefício público? Pelo amor de Deus, todos nós sabemos que existe, né?
Então é isso. O melhor momento de comprar Bitcoin é aquele momento que você se sentir, que você avaliar para você mesmo Bitcoin e qualquer outra coisa na vida. Agora, se você construir critérios objetivos e seguir esses critérios objetivos, você vai fugir dos pleasure traps. Existem várias armadilhas emocionais que a maioria das pessoas não ganha dinheiro no mercado porque fazem um plano objetivo e não conseguem segui-lo. Se você fizer um plano e você seguir esse plano, normalmente você tem um resultado muito maior do que agindo por impulso ou emocionalmente, né? Como a gente já conversou muitas outras vezes, o mercado é um ambiente em que os profissionais tiram dinheiro dos amadores, os pacientes tiram dinheiro dos apressados, quem está apressado tem que vender de qualquer maneira, os insiders tiram dinheiro dos outsiders, não é isso? Quem está dentro da empresa sabe muito mais do que o outro, não é isso? Os controladores tiram dinheiro dos minoritários, né? A próxima aula nós vamos discutir os aspectos jurídicos que podem influenciar, inclusive na decisão do tema da 10ª aula, de quando e como comprar Bitcoin. Como e como comprar Bitcoin utilizando em seu favor as leis brasileiras.